Senhor, obrigado, porque temos visto a Tua provisão nos nossos lares. Reconhecemos isso, Senhor, e te pedimos, dá-nos um coração generoso, Pai. Nos ensina que os recursos, a vida não é só para a gente. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado é para compartilhamento, é para que a gente expresse o seu amor a outras pessoas, e a gente tem uma alegria em fazer parte de uma igreja que tem se importado, que tem estendido as mãos, tem acolhido famílias, tem pregado o seu evangelho, Pai. Sabemos, Senhor, que Tu tens concedido a gente a oportunidade, o desafio. Gente querida, eu hoje vou começar um caminho com vocês através da vida de Jacó, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, um dos mais marcantes, e pela sua trilha, pela sua jornada conflituosa, paradoxal, pela sua maneira como lidava com as questões, as circunstâncias da sua experiência pessoal, ele se assemelha muito a nós e as nossas experiências, ele se assemelha muito a nós e a nossa caminhada. Quando nós começamos a percorrer o caminho, a vida, a trilha de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, nós vamos nos identificando com algumas coisas, vamos flagrando alguns sentimentos, vamos descobrindo algumas identificações com esse personagem. E a maneira como Deus trabalha com ele, a maneira como Deus vai atuando na vida de Jacó e na maneira como Deus o encaminha, como Deus o direciona, como Deus o orienta, nós também podemos aprender com a nossa vida. Eu vou começar lendo então do início. A história de Jacó, a caminhada de Jacó, a vida de Jacó começa no capítulo 25 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro justamente que focaliza a história de Abraão, a história de Isaque, a história de Jacó. E leio a partir do verso 19, Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19, vai ser projetado aí para vocês acompanharem. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, que também era arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril, não podia ter filhos. O Senhor então respondeu à sua oração, ela era estéril, não podia ter filhos. O Senhor então respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, os dois gêmeos, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, disse-lhe o Senhor, 2 nações estão, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz a eles. Tinha Isaque 60 anos, quando se tornou pai, que é a minha idade, a vida começa aos 60, não é? Olha, como eu disse a vocês, a história de Jacó tem muitas identificações conosco. E o que nos importa, quando a gente abre a palavra, quando a gente abre a Bíblia e lê,
São justamente essas identificações. Esses personagens bíblicos, todos eles, são pessoas, é gente, seres humanos. Todos eles tinham suas limitações, todos eles tinham suas fronteiras existenciais, todos eles tinham seus defeitos. E a gente vai lendo e vai vendo como uma espécie de um painel espelhado, um reflexo multiforme, em que a gente vai se encontrando ali. Eu me pareço mais com esse, eu tenho o jeito desse, esse aqui, os defeitos desse aqui refletem os meus defeitos, as virtudes desse aqui também, eu sou meio assim, com essas virtudes, e a gente vai se encontrando agindo na vida dele para conduzi-lo a uma mudança, a uma transformação, a uma experiência com Deus que foi tornando cada vez mais moldado, transformado, trabalhado, de acordo com o que os propósitos de Deus e a vontade de Deus queria dele. Eu estou vendo aqui um grupo de pessoas que, como eu, como nós todos, temos as nossas histórias, temos as nossas lutas, temos as nossas circunstâncias. Como dizia o filósofo mexicano Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou construído pelas condições da minha vida, pelas minhas experiências, pela minha realidade, é isso que me forma. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê a história desses personagens bíblicos, a gente acrescenta um ponto aí. A gente diz, eu sou eu e minhas circunstâncias, somado ao que Deus vai fazendo comigo. Somado à maneira como Deus vai trabalhando comigo e vai operando em mim. Esse é o grande diferencial desses personagens bíblicos todos, que como nós, eram muito humanos, muito falhos, muito sensíveis, mas que ao mesmo vir conosco, e com uma extensão um pouco maior do que nós, que é o primeiro núcleo em que nós estamos na vida, que é o núcleo familiar. Nesse mês de maio, é o mês em que normalmente nós refletimos sobre família, sobre condições familiares, sobre a nossa realidade de convívio familiar. E eu queria começar daí, porque a nossa história começa nesse ponto. Ou porque temos uma família, ou porque não temos. As pessoas são marcadas para toda a sua existência porque têm uma família, convivem numa família, pertencem a uma família, ou são marcadas para o resto da vida porque não têm. Isso também marca a sua trajetória. Pessoas são marcadas para o resto da vida porque convivem e têm um tipo de convívio com sua família, ou são marcadas porque se ressentem, se angustiam justamente pela falta desse convívio. Pessoas são marcadas em toda a sua trajetória e a sua existência por causa do convívio com pais, ou são marcadas em... Então aqui, nesse primeiro quadrante, Abraão, filho de Isaac, o texto mostra quem era Isaac, um texto mostra quem era a esposa de Isaac, Rebeca, mostra de onde vinha Rebeca, faz assim uma síntese de coisas que já tinham sido ditas antes, mas como o texto bíblico é composto de fragmentos, esses livros do Pentateuco vêm de pelo menos 4 ou 5 origens de narrativas diferentes. Então é muito comum a gente ver isso. Começa a recontar. Então aqui ele começa a recontar coisas que já tinham sido contadas antes, por outras narrativas que foram adicionadas
juntamente a esta. Por isso que ele começa com essa frase: esta é a história da família de Isaac. Porque esse é um texto novo, acrescentado aos outros que já estavam sendo preservados pela tradição judaica. E ele é colocado ao lado ali, como são colocados os evangelhos um ao lado do outro, para a gente ter uma visão complementar do que Jesus disse e fez. Esse é colocado ali ao lado. Então dá a impressão de que está começando a contar tudo de novo. É isso mesmo. Está começando a contar tudo de novo. Porque é uma outra fonte, é uma outra origem, é uma outra herança de narrativa, de história. Então, a primeira coisa que ele faz é essa reflexão. A gente cresce numa cultura familiar em que cada família tem seu jeito. E a gente absorve aquele jeito de ser da nossa família. Então não estamos desvinculados, nós estamos interligados àquela herança que recebemos. A nossa história começa num contexto familiar. E as famílias têm suas histórias, as famílias têm seus históricos, as famílias têm seus jeitos, seu ambiente, sua cultura. E a gente é formado por isso aí. Você, quando começa a se relacionar com uma pessoa, você que é jovem e pensa em formar família, e começa a namorar com alguém, se relacionar com alguém, você não está se relacionando com a pessoa. Quer queira, quer não, aquela pessoa traz em si todo esse histórico, toda essa herança, toda essa cultura familiar, todo esse jeito de ser herdado do ambiente onde ele foi criado, ela foi criada, ele foi educado e ela foi educada. Então, com Jacó não era diferente. Por isso, convívios familiares são importantíssimos. Por isso, a maneira como nós convivemos com nossas famílias, a maneira como as famílias vivem, precisa ser sadio, precisa ser sadio, precisa ser saudável. Porque um convívio familiar, um relacionamento familiar doentio, provoca situações que serão trabalhosas depois. Jacó é uma experiência dessa. A gente vai ver mais para frente de que maneira a forma como seus pais o viam e viam seu irmão, a maneira como esses irmãos conviviam, como tudo isso junto, somado, criou um ambiente, um cenário, um contexto que marcou definitivamente a vida de Jacó e a vida de Esaú. Nossas biografias estão inevitavelmente ligadas à nossa formação familiar. Nossas biografias estão inevitavelmente ligadas ao histórico familiar e à cultura familiar onde nos formamos, onde estamos instalados, onde nos desenvolvemos. Por isso, é de uma responsabilidade muito grande como nós vivemos em família. É de uma responsabilidade enorme como nós nos relacionamos como família, em casa, no dia a dia. A segunda coisa que a gente observa nesse texto é que era uma família, uma diferença enorme na trajetória deles. A gente vai ver como é que isso acontece na vida de Jacó e de Esaú, mas aqui, muito especialmente nesse trecho que lemos, a maneira como a própria gravidez de Rebeca aconteceu, atribuindo-se a isso a uma operação milagrosa de Deus, porque Rebeca era estéril. Esse padrão
da esterilidade feminina é um padrão que aparece sempre nessa literatura bíblica. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel será estéril. Os 3 patriarcas, com as suas esposas, lidarão com o mesmo problema. E a maneira como o texto bíblico apresenta essa esterilidade era justamente para isso, para mostrar que aquela família, desde a sua formação, tinha ação de Deus ali, que se não fosse a ação de Deus ali, as coisas não aconteceriam. Então não significava família perfeita. Não significava não haver conflitos. A gente sabe os conflitos que Abraão teve com Sara, com Agar, os conflitos de Isaac com seus filhos, os conflitos de Jacó com seus filhos. Então não era uma família perfeita. Jacó nasce numa família onde Deus transformava as realidades. Jacó nasce numa família que não só conhecia a Deus, mas via Deus agindo na vida deles e na realidade deles, com resultados, com efeitos, com eficácia. Então a primeira coisa que esse início da vida de Jacó nos ensina é que nós, como pessoas, como indivíduos, estamos inevitavelmente ligados aos nossos históricos familiares. É o nosso primeiro núcleo de convívio, é o nosso primeiro núcleo social. Então é claro que isso nos marca muito fortemente. Por isso, relacionamentos familiares são muito importantes na maneira como nós os conduzimos para que sejam saudáveis, equilibrados, produtivos. E a segunda coisa que a gente vê é que, embora não haja famílias perfeitas, nós precisamos ter lugar na nossa família para que Deus possa agir. Deus precisa ter lugar e ter espaço para agir nas nossas famílias e nossos lares. Precisam ser o lugar onde Deus possa operar a sua vontade, o seu propósito, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, transformar, mudar, conduzir, orientar. A palavra quer dizer apenas ele tinha a pele morena, mais escura que a do outro. E o outro nasceu segurando o calcanhar do primeiro, Jacó. E aí a gente vai ver no decorrer da história de Esaú e de Jacó, que são muito diferentes. Tem personalidades diferentes, tem gênios diferentes, tem maneiras diferentes de ver o mundo. E aí a gente aprende a terceira coisa. Nós, no nosso convívio familiar, somos pessoas diferentes. Assim como não há famílias perfeitas, também não há famílias em que sejamos todos iguais. Não há famílias em que pensemos do mesmo jeito. Não há famílias em que vejamos o mundo da mesma maneira. Não há famílias em que tenhamos os mesmos gostos. Não há família em que tenhamos os mesmos temperamentos. Não há famílias em que tenhamos nossas mesmas opiniões políticas. Não há família que tenhamos as mesmas preferências. Família é um cadinho, é um conjunto, é um ambiente onde aprendemos muito especialmente a conviver com diferenças. É o primeiro lugar, é o primeiro núcleo, é o primeiro ambiente de convívio em que começamos a conviver com o diferente. Começamos a nos adequar a essa realidade de que pessoas não são iguais a nós. A mais essencial que é o convívio com o diferente. Porque conviver com os iguais,
Conviver com pessoas que têm as mesmas opiniões, os mesmos gostos, as mesmas preferências, o mesmo jeito, isso não tem nenhuma dificuldade. Isso nem chega a ser um desafio de convívio. Onde você tem um batalhão marchando do mesmo jeito, com o mesmo uniforme, no mesmo ritmo, da mesma maneira, aquilo tudo é um bloco. Não tem rosto, não tem nome. É um bloco, marchando junto, em que as pessoas não se distinguem, é um bloco. Mas quando você está falando de família, você não está falando de um pelotão, num bloco que está desfilando, você está falando de pessoas que estão convivendo. E aí, nesse sentido, pessoas que estão convivendo precisam aprender a lidar com as diferenças. Precisam a saber lidar com os conflitos. Precisam a saber lidar com as situações contrárias. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a gente não aprende, mais importante que temos na nossa vida é de saber ver o outro como o outro. É lá em família que a gente começa a fazer isso. Então, resumindo, as 3 coisas que eu gostaria de realçar. A primeira é que nós, como pessoas, como Jacó, pertencemos também a um histórico familiar, a uma cultura familiar, a gente traz isso para o resto da vida, mas também a um histórico familiar, a uma cultura familiar, a gente traz isso para o resto da vida marcado na gente. Jacó foi assim, a história de Jacó começa a ser contada num contexto familiar. A segunda coisa é que, embora não sejamos nunca famílias perfeitas, Deus tem que ter lugar nas nossas famílias. Porque é justamente por não sermos pessoas perfeitas é que Deus precisa operar na gente. É que Deus precisa trabalhar com a gente. Aperfeiçoando, mudando, transformando nossa vida, nosso caráter, nossa mente. Como aconteceu com Jacó. Que começou de um jeito e lá pelas tantas da sua vida já estava diferente. Por causa dessa operação de Deus, que a gente vai ver as diversas maneiras como Deus trabalhou com Jacó. E a terceira coisa é que, assim como Jacó entre ela e Abraão consultam o Senhor, e o Senhor diz, olha, o que tem aí são 2 nações. Cada um deles dará origem a uma nação diferente, como realmente aconteceu. Jacó dará origem à nação de Israel, Esaú dará origem aos Edomitas, a nação de Edom. Serão descendentes diferentes e que serão, durante grande parte da sua existência, inimigos, povos inimigos, nações inimigas. Mas ali, naquele momento, o caminho dos dois, o horizonte dos dois já estava lá sendo revelado. Já estava sendo marcado. E é aqui que eu queria fazer a aplicação que conclui essa nossa reflexão de hoje. A gente começa a traçar o nosso destino em família. A gente começa a traçar o caminho que vamos percorrer em família e com Deus atuando em nossa vida. E aí eu quero fazer essa transição para o Evangelho,
essa transição dessa narrativa judaica para o Novo Testamento e acabar lá em Cristo. Sabe como é que seu caminho vai se desenvolver, o futuro é sempre uma incógnita, mas começa a ser traçado lá. O caminho de Jacó e o caminho de Esaú começaram a ser traçados lá, na família em que nasceram. Por isso é preciso que Cristo esteja presente nos nossos lares, esteja presente em nossos casamentos, esteja presente nos nossos relacionamentos com nossos filhos, para que a água seja sempre transformada em vinho, para que nossas famílias sejam sempre trabalhadas pela graça, pelo amor do Senhor Jesus. Porque quando Jesus transforma a vida de uma família, transforma um caminho que está começando, quando Jesus transforma o seu caminho de adolescente, de jovem, começando, ali está sendo traçado o seu destino. Assim como o outro lado da moeda também é verdadeiro. Da mesma maneira como a sua adolescência, a sua juventude forem estragadas, isso também está definindo o seu caminho. Isso também está definindo o seu destino. O bom dos Carlos chorou muito, bateu muito a cabeça, até finalmente deixar Deus transformar a vida dele. Mas você não precisa esperar por isso. Você não precisa apanhar muito, chorar muito e sofrer muito para finalmente entender que precisa ter sua vida mudada. Você pode deixar sua vida ser mudada agora, nesse momento. O seu caminho pode ser transformado a partir de agora. E da mesma forma como nossos caminhos são definidos pelas escolhas erradas que fazemos, também os nossos caminhos são definidos pela maneira como Jesus os transforma. E essa noite, o que eu quero dizer a você é que o Senhor Jesus, na sua família e na sua vida, porque é aí que começa tudo, é Jesus na sua vida, mudando a sua vida, para depois mudar a sua família através de você. Isso é o mais importante, isso é que pode acontecer essa noite. Você precisa de Cristo na sua vida, sua família precisa de Cristo na vida, seu lar precisa desse, que transforma a água em vinho, que transforma as nossas realidades, que muda os nossos corações. Curve a sua cabeça comigo, eu quero orar com você agora.